Paz do Senhor, irmãos. É bom estar na casa do Senhor e quero também cumprimentar todos que estão em casa conectados connosco. Vamos dar início à nossa lição número 13, que também já é a última lição da nossa revista sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje vamos falar sobre voltados os olhos para a bendita esperança. E eu vou pedir, sendo hoje dia da mãe, né? Desejar a todos feliz dia da mãe. Gostaria de pedir à minha mãe, então, para orar hoje pela lição. Nos deste o privilégio de sermos mães, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pela graça bendita de vermos os nossos filhos também na tua casa, Senhor. E aqueles que ainda não estão, Senhor, meu Deus, nós queremos, Senhor, que tu és aquele que estás a trabalhar, Senhor, e que tu vais conceder essa bênção bendita às tuas servas, Senhor, às tuas filhas, Senhor. Não só aqui neste lugar, mas à face da terra, Senhor. Deus eterno e Deus amado, te entregamos nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, o Patrick, Senhor, o estudo que ele vai entregar, Senhor, meu Deus, Pai, aquilo que tu já me entregaste a ele, Senhor, e que ele nos vai passar para nós, Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo flua sobre a vida dele, Senhor, meu Deus amado, e que as tuas palavras estejam na boca dele, Pai, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Dá-nos um coração também, Senhor, aberto, meu Deus, para receber os teus ensinamentos, meu Deus, e para te obedecermos, Senhor, em todas as coisas, Senhor, para que não andemos a cambalear nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, meu Deus, mas ajuda-nos a andar na linha que tu tens traçado para nós, Senhor. Deus amado, Senhor, meu Deus, conduz todo o teu povo, Senhor, meu Deus, que ainda está em caminho, Senhor, aqueles que ainda estão indecisos, meu Deus, de via, Senhor, meu Deus, sejas tu com cada um, Pai, no nome de Jesus, desde já tu te entregamos nas tuas mãos e te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pode tomar lugar. Então, a lição número 13, que diz voltados os olhos para a bendita esperança. Encontra-se na página 60, na revista dos alunos, ou na página 89, na revista dos professores. Vou começar com uma pergunta. O que é que para nós é esperança? Quem é que tem coragem? O que é a esperança, no termo geral? Esperança que há para viver. Pode repetir, Magno? Algo que está para vir. Algo que está para vir, ok? Esperanza es aquello que nosotros no veamos, pero que estamos esperando que el Señor lo haga realidad. Ok. Mais alguém? Mais algum corajoso? É algo que nós desejamos, que nós por nós próprios não conseguimos, mas que confiamos que Deus nos vai dar. Ok, isso já é direcionado na área espiritual, né? Porque esperança nós temos, claro, no geral. Quem não crê em Deus também tem uma certa esperança em alguma coisa, né? Mas então nós, e é isso que vamos já entrar no tema de hoje, vamos falar sobre a bendita esperança. E então o que é essa bendita esperança? Alguém tem uma ideia? Ok? Ok, então vamos ao textuário, que se encontra em Tito 2,13, que vamos já encontrar as respostas. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então nós podemos perceber que a nossa bendita esperança é, como já ouvimos, através da nossa salvação, o desejo de ter uma vida eterna. Que mesmo que o mundo, mesmo que a nossa vida não nos ofereça nada, nós temos a certeza que Deus tem preparado uma vida eterna para nós. Amém? Ok? E isso tudo é confirmado através do nosso passado, através da transformação que nós estamos a viver na nossa vida. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 1, 6 até 11. Atos 1, 6 até 11, que diz: Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-vos a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? O objetivo geral é voltar os olhos para a bendita esperança. E os objetivos específicos é afirmar que Jesus breve virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Vamos à introdução, que diz: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da Igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Tópico 1, breve o Senhor virá. E isso nós devemos ter em mente, né? E nós estamos a ver, através dos sinais que nós estamos a viver, através daquilo que nós estamos a viver atualmente, que verdadeiramente tudo aquilo que Jesus anunciou, tudo que a palavra nos revela sobre a vinda de Cristo está se concretizando cada vez mais. Tópico 1, então, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederam a vinda de Cristo já estão presentes. Ponto 1, a vida de Cristo. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos Evangelhos e nas Epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da Igreja, e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da Igreja, ok? Então aqui podemos já perceber que há algumas diferenças doutrinárias, não é? Todas as igrejas cristãs têm a certeza que Jesus um dia voltará, não é? Todos têm a certeza que nós teremos uma vida eterna, mas há dúvidas, né? Como nós já falámos o ano passado, né? Falámos um bocadinho sobre escatologia, nós percebemos que há interpretações diferentes. Quando é que será esse arrebatamento e de que forma sucederá, né? E também a palavra deixa nessa segunda vinda duas interpretações, que é a segunda vinda como a vinda de Jesus para a terra. Isso nós sabemos que é no final de tudo, quando ele reinará sobre a terra novamente. E aí nós já fomos arrebatados, né? E já não devíamos estar aqui. E tem então a segunda vinda, que não é bem uma vinda, é mais nós irmos embora, que é o arrebatamento, ok? Mas essas questões de interpretação existem e temos que ter isso em mente se estivermos a falar com alguém que é cristão, que não vem da mesma linhagem, né, das Assembleias de Deus, pode ser que haja essas complicações de interpretação. Mas pronto, não vamos levar a mal, o importante é nós como igreja preparar-nos para a vinda de Cristo, independentemente se é hoje, se é amanhã, seja como for, seja no tempo de Deus. E temos que estar preparados para isso. Amém? Segundo ponto, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. E isso encontramos em João 14, 1 a 3, e quem puder ler. João 14, 1 a 3. Quem puder pode ler. Sim. Não se turbe o
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Obrigado. Então nós percebemos aqui que Jesus, enquanto estava na terra, já disse aos seus discípulos e deixou para nós na sua palavra que ele iria voltar para o céu, mas iria preparar um lugar para nós. Então podemos dar graças a Deus já por isso, por o nosso arquiteto Jesus já estar a preparar uma moradia para nós. Talvez, não é talvez, de certeza absoluta, muito melhor do que aquilo que nós temos até agora. Muito melhor do que aquilo que podemos alcançar na terra é aquilo que Deus está a preparar para nós nos céus. Amém? Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Que foi o que nós lemos no versículo 6. Talvez estivesse ainda pensando num reino físico-político que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Senhor pastor. Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós percebemos, através do texto que nós lemos em Atos, que verdadeiramente os discípulos ainda não tinham percebido bem o que era a segunda vinda de Cristo. Eles pensavam que Jesus ia restaurar a situação em Israel. Nós sabemos que Israel, naquele tempo, estava baixo o poder do Império Romano, assim como a maioria da Europa e o norte da África pertencia ao Império Romano. E então eles queriam ser libertos disso. Eles pensavam que o Messias vinha para isso mesmo, para os libertar do Império Romano. E Jesus aí mais uma vez deixou claro que não era para isso que ele vinha e nem que ele tinha só vindo para o povo de Israel. Como nós percebemos, que eles deviam de pregar em todo o mundo, né? Deviam de pregar em Jerusalém, na própria casa, né? Deviam de pregar na Judeia, nos vizinhos amigos, deviam de pregar na Samária, que é os vizinhos que eles não gostavam, né? E deviam de pregar nos confins da terra, até o fim do mundo, e nós estamos incluídos nesses confins da terra, né? Porque nós estamos bem longe de Israel. Mas aí Jesus deixa mais uma vez claro, primeiro ele veio para salvar o mundo inteiro e veio para salvar o mundo espiritual. Não veio para salvar o mundo político, nem dominações, nem impérios romanos, nem nada. Por isso nós vemos que até agora o povo de Israel ainda sofre muito, não é? Nós vemos que ainda há guerras neste mundo, porque Deus não veio para isso. Deus veio para salvar-nos espiritualmente, para nos preparar para tudo aquilo, as complicações que nós vamos ter, mas sabendo que vamos ter uma esperança e que temos uma esperança que é a nossa vida eterna com o Pai no céu. E essa é a nossa única esperança, porque tudo aquilo que a sociedade nos oferece, nós vemos que pode, num momento, se transformar. Né? Tudo aquilo que o nosso lugar de trabalho nos pode oferecer, qualquer tipo de esperança que até o dinheiro nos pode oferecer, de um momento para o outro pode ser para nada, pode ser inválido. Né? Nas nossas vidas, só a esperança que Deus nos dá, que é a vida eterna, é permanente e constante nas nossas vidas. Amém? Terceiro ponto, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda a parte que Jesus breve vem e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a infusão do Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que nós lemos em Joel 2, 28 a 32. Joel 2, 28 a 32, quem puder ler. Estamos na página 92, pastor, se tiver a revista do professor. Joel 2, 28 a 32. Alguém pode ler? Se não...
Sim, 2, 28 a 32. E há de ser que depois proclamarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias proclamarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livremente, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Obrigado. Então nós percebemos aqui que em Joel Deus já estava a revelar, né, ao profeta que haveria essa segunda vinda de Cristo e que havia os sinais que nós podemos perceber, né? E se nós fôssemos ler Atos 2, 16 e 21, que já é, digamos, a pregação de Pedro, ele vai citar isso mesmo a dizer que no dia de Pentecostes confirmou-se aquilo que está aqui escrito, ok? Então, praticamente, o dia, ou a certeza que Jesus voltará, veio do momento em que o Espírito Santo foi derramado. A partir daí, já não houve ninguém para nos impedir de perceber aquilo que verdadeiramente Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo deu-nos ajudar, né, como crentes, para melhor perceber a palavra de Deus. Nós percebemos que, se lemos Mateus, se lemos os Evangelhos em geral, muitas das vezes nós percebemos que os discípulos não percebiam aquilo que Jesus estava dizendo. E no momento de Pentecostes, não somente receberam o Espírito Santo, mas foi-lhes aberto a mente para compreender tudo aquilo que Jesus lhes estava a dizer durante aqueles 3 anos de missão, ou de viagem que tiveram com Jesus, durante aqueles 3 anos que tiveram com Jesus, os olhos foram-nos abertos. E é isso que nós precisamos no dia a dia. Nós não podemos ter esperança da vida eterna se o Espírito Santo não nos ajudar a ter fé naquilo que vai acontecer. Porque se nós olharmos humanamente para um livro como a Bíblia, nós vamos pensar que é um livro de história de há 2000 anos atrás. Mas se nós olharmos com a ajuda do Espírito Santo para a Bíblia, nós percebemos que é um livro que é mais atual do que os outros livros que podem ser escritos no mundo. E nós percebemos então assim que o Espírito Santo é necessário para compreender e para crer na segunda vinda de Cristo. Porque senão é coisa, digamos, que é coisa de loucos, né? Crer que Jesus, que morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou e que está para voltar outra vez e que nos quer dar uma vida eterna, né? Humanamente talvez não faça sentido, mas espiritualmente, com a ajuda do Espírito Santo, faz sentido nas nossas vidas. Amém? Que a partir do avivamento da Rua Azusa, que foi nos Estados Unidos, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1948, ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. E isso é algo que nós também percebemos através da Escritura, que é necessário que o Estado de Israel seja reconstruído. E por isso é que para nós é importante, como cristãos, não ter ódio contra o povo de Israel, mas sim amá-los e orar por eles, porque através deles, através das decisões que forem tomadas em Israel, é que se vai concretizar a vinda de Cristo. Há muitas coisas, se nós lemos a palavra, se lemos Joel, se lemos Atos, Apocalipse, nós vamos perceber que muitas coisas têm que acontecer primeiro em Israel, para que possa acontecer a segunda vinda de Cristo, para que possa acontecer o arrepentamento, para que possa iniciar a tribulação, os 7 anos de tribulação, para que haja o milênio. Muitas coisas têm que acontecer primeiro em Israel. E por isso é que nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que eles encontrem a Cristo e para que vejam que Deus concretize aquilo que Ele quer fazer naquela nação, que até agora é o povo escolhido. Não? E temos que ter isso em mente. Amém? Então vamos ao segundo tópico, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus.
Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Ok? Então aqui vemos, não só se refere à questão de termos cultos de vigília, né? Que é algo muito bom, mas devemos estar constantemente vigilantes. O que é que isso quer dizer? Nós não podemos esperar que Deus ou Jesus voltará daqui a 2 anos. Porque nós não sabemos quando é que Ele pode voltar. Mas às vezes, através da forma como vivemos, dizemos, deixamos as coisas de Deus para amanhã, mas não sabemos se talvez Jesus já quer voltar daqui a 2 minutos. E depois? Perdemos a nossa oportunidade. Perdemos a oportunidade de ir logo sermos arrebatados no momento certo, não é? Por isso é que nós temos que estar vigiados. O que é que isso quer dizer? Que devemos estar em constante oração, devemos estar constantemente preparados para a vinda de Cristo. Não podemos estar a desleixar-nos, a pensar, já demorou 2000 anos, os apóstolos pensavam que era já no tempo deles e ainda não passou nada. Não podemos pensar assim, devemos estar sempre preparados como se o momento estivesse para chegar agora. Amém? Então isso é importante, é vigilância. O ponto 1 diz, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Podemos ler isso em Mateus 24:44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. E isso diz Mateus 24:42. Mateus 24:42, que diz: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E isso se repete em todos os Evangelhos, por isso tem aí a lista, leiam em casa. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Não somente Jesus avisou que era importante vigiar, mas também os apóstolos perceberam que é importante ensinar a igreja sobre vigília, sobre estar vigilantes, esperando a segunda vinda de Cristo. E nós também devemos continuar a fazer isso. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 2 a 6. E eu vou pedir ao pastor para ler. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 6. E vou pedir ao irmão António se possa ler 2 de Pedro 3, 8 a 10. Para assim poupamos um bocadinho de tempo. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 6. E 2 de Pedro 3, 8 a 10. Porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Até aqui? Até ao 6. Até ao 6. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Obrigado, pastor. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com o grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Amém. Obrigado, Antônio. Obrigado, pastor. Então nós percebemos aqui que o ensino sobre a vigilância era importante, o ensino sobre a vinda de Cristo é importante, e é interessante aqui, se nós lermos 2 de Pedro, né, como nós ouvimos, o tempo, porque muitos tentam calcular o tempo, quando é que é a vinda de Cristo, né? Mas se nós formos ver bem, Deus aqui não nos está a dar uma chance. E Ele praticamente decidirá através da situação que estiver no mundo. Se nós lemos aqui bem,
O Senhor não retarda a sua promessa, que está no versículo 9, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Isso quer dizer, Ele está esperando até que o máximo possível busquem a Deus. Então é isso que é importante para nós, por isso é que os projetos missionários são importantes, para alcançar as almas, para encontrar aquelas pessoas que ainda não têm acesso à Bíblia, aquelas pessoas que ainda não têm acesso a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque ainda existem muitos, digamos, algumas tribos indígenas que ainda não conhecemos ou que ainda não foram alcançadas através da palavra de Deus. Há muitas tribos, há muitas pessoas na Terra, há muitas culturas que ainda têm que ser alcançadas, porque também há governos que proíbem pregar a palavra, que torna mais difícil alcançar essas pessoas, né? Que bloqueiam até as redes sociais ou os meios de comunicação, ou controlam de alguma maneira, por isso torna-se mais complicado. Né? Por isso não podemos dizer que através da internet todos já têm acesso, porque senão Deus já tinha voltado. Né? Porque Ele diz na sua palavra que quando chegamos aos confins da terra, quando alcançamos todos, então Ele voltará. Né? Ele está à espera que o máximo de pessoas conheçam e tenham a oportunidade de conhecer a salvação. Né? Quando todos tiverem essa chance e todos tiveram a decisão de dizer que sim ou que não, será o momento do arrebatamento. Né? Assim nos ensina a sua palavra. Por isso, como nós não sabemos quando chegará esse momento, quando a última pessoa ouvirá da palavra de Deus, nós temos que estar preparados sempre, porque nós não conhecemos os 8 mil milhões de pessoas que vivem na Terra, né, para saber quando é que todos já ouviram falar de Jesus. Né? Nem existe listas sobre isso. Por isso devemos estar sempre vigilantes. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Ok? Então, quando nós estamos vigilantes, nós também devemos de estar atentos aos sinais. Quando nós ouvimos falar de catástrofes, quando nós ouvimos falar de pandemias, quando nós ouvimos falar de guerras ou rumores de guerras, isso tudo deve de colocar em nós o sinal de alerta. Temos que estar preparados verdadeiramente. Claro que não devemos esperar até que exista mais uma guerra mundial, porque eu creio que quando chegar esse momento já vai ser tarde. Nós devemos de estar constantemente preparados, mas nós devemos, através daquilo que está acontecendo na Terra, através da forma como a sociedade também está cada vez a esfriar mais o amor, cada vez nós vemos pessoas que são mais egoístas, que pensam só em si, os ricos que ficam cada vez mais ricos, os pobres que cada vez estão mais pobres. Isso tudo são sinais que nós estamos a ver que a sociedade já não está interessada verdadeiramente em Deus, e nós devemos ainda mais de tentar alcançar as almas para Cristo. Porque claro que as pessoas não querem aceitar, mas nós temos que estar dispostos e nós temos que pensar em nós, mas não devemos tornar-nos egoístas cristãos, não é? Pensar na nossa salvação e ignorar o nosso vizinho, mas sim lembrar aquilo que Cristo diz, não é? Pensar em Jerusalém, na Judeia, que são os nossos vizinhos amigos, na Samária, que são os nossos vizinhos inimigos, e pensar nos confins da terra. Todos, não interessa a cultura, não interessa a língua, não interessa a nação, devemos de pensar em todos e tentar alcançar o máximo possível das pessoas que Deus tem colocado nos nossos caminhos. Essas devem conhecer a salvação que Cristo nos oferece. Não é? Então, nós devemos ter essa missão sempre em mente. Segundo ponto, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que eles não batiam, reinterpretavam as supostas profecias e as protelaram ou atrasavam, não? Para outros dias, para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Okay? Então nós conhecemos vários movimentos, várias igrejas, várias seitas que tentaram adivinhar o dia e até agora nunca acertaram, graças a Deus, não? Porque senão Deus também... Eu creio que quanto mais nós brincamos com essas coisas, mais Deus vai mostrar que assim não funciona. Né? Porque nós não podemos estipular datas nenhuma, só se nós disséssemos todos os dias que Jesus vai voltar. E isso é a única coisa que nós devemos fazer, é viver como se Cristo voltasse agora. Isso que nós devemos ter,
de ter em mente, mas não vale a pena interpretar os textos, tentar descobrir um código secreto que esteja lá escrito uma data qualquer, né? Porque tanto já tentaram revelar datas e sempre, quando chega o momento da data, não acontece nada, né? Só o Pai sabe. Quem é um homem para dizer que sabe? Por isso é que eu acho, obrigado, irmão António, porque mesmo, né, Jesus se disse que não sabe e ele conhece a palavra, mesmo se houvesse um código secreto, Jesus saberia desse código, porque a palavra é dele, né, também. Por isso não faz sentido nenhum nós estamos a buscar um código na Bíblia, porque não existe código nenhum. Porque se Jesus não sabia, verdadeiramente não sabia, é porque não existe código, não existe pistas, não existe nada na palavra. A única coisa que existe é estarmos preparados. Porque nós estamos a ver os sinais e então devemos nos preparar ainda mais do que nunca, não é? Por isso não vale a pena estarmos a ver o código da Vinci, ou sei lá, eles inventam tanta coisa para tentar descobrir, cada terceira letra pode significar outra coisa e inventam coisas para tentar descobrir a vinda de Cristo, mas verdadeiramente não faz sentido nenhum. Não? Sim, mãe? 2 de 22, que é para o ano 2 de fevereiro do ano 22, vai acontecer grande transformação, grande mudança, é mais uma. Isso a profecias também não vai faltar, né? Porque os falsos profetas também iam aumentar, né? E muitos que se dizem, também até mesmo dizerem que são o Messias, isso também estamos para ver, né? Que ainda vão acontecer muitas dessas coisas. Por isso temos de ter cuidado com as coisas que também nos alimentamos, né? Hoje em dia, através das redes sociais, através da internet, temos acesso a tudo. Por isso temos que ter cuidado e não alimentar-nos de tudo que vem. O melhor que podemos fazer, e é o que também aprendemos nas lições anteriores, é aprender através da palavra. Nós até podemos ler muitos livros, podemos ouvir muitas pregações, mas se não forem baseadas na palavra, e se nós não tivermos o cuidado de só nos alimentar daquilo que é verdadeiramente a palavra, nós podemos cair num erro, né? Nós podemos cair num erro e nem notarmos que estamos a cair. E isso é muito perigoso, porque estamos a pôr em risco a nossa salvação e a salvação das pessoas que estão ao nosso redor, porque vamos começar a misturar as coisas e Deus não gosta de misturas. Deus é puro, Deus é genuíno, então nós temos que também compreender a sua palavra como genuína e pura e não misturar com os nossos pensamentos humanos. Amém? E essa parte que o irmão referiu, ela tem sido de constantes debates, às vezes não se encontra assim solução. Porque quando se diz que o próprio Jesus declara que sou o Pai sabe, e outros céticos questionam, então se ele próprio chama que ele é Deus, como é que agora neste ponto a transferência passa pelo Pai, né? Uma vez que os três são um. Então logo, se os três são, ele também tinha que saber essa data. Claro, mas são analogias das pessoas. E agora a resposta para nós crentes também pode deixar dúvida para nós, né? Mas a analogia para nós é aquela resposta que está lá em Deuteronômio, acho que 28, que diz que as coisas encobertas são para Deus. Para Deus, então, eles é que sabem. Sim, podemos também nessa questão, é interessante essa questão. Se calhar no meu ponto de vista, né? Agora é humilde para ter que dar uma resposta, também não tenho a resposta certa, mas provavelmente Jesus também não quer revelar as coisas que o Pai está para revelar, né? Porque se nós disséssemos uma data, vamos ser sinceros, né? Agora pensando humanamente, se nós soubéssemos a data, o que é que nós iríamos fazer? Se nós soubéssemos a data da nossa morte, nós vivíamos até o último segundo, vivíamos a nossa vida como queríamos, em festas, destruíamos a nossa vida, chegávamos na data da morte, Senhor, perdoa-me. E isso Deus de certeza absoluta que não quer. E é assim como nós sabemos. Se nós sabemos a data do exame, quando não é exame surpresa, quando sabemos a data do exame, nós deixamos de desleixarmos até o dia da data e preparamos uma hora antes para tentar passar o exame mais ou menos. E nós como somos assim, nós somos desleixados, nós somos preguiçosos, nós queremos viver as coisas como nós queremos, pensamos que temos o controle de tudo, por isso Deus também não ia escrever uma data fixa, para que nós sabemos, porque Ele também sabia que nós íamos abusar
se nós soubéssemos isso, né? Por isso. Que não deve ser só abusar. Eu às vezes penso porque que a gente não sabe da tudo a nossa mão. Por que não sabemos? Eu penso que Deus nos livrou do sofrimento. Porque se a gente soubesse que amanhã ou daqui a um mês vou morrer, você sofrer logo, ou ver para os teus filhos, daqui a pouco não vou estar mais com eles, não sei o que é aquilo. Eu penso que Deus nos procurou nos tirar desse sofrimento. Como surgiu. Sim, surgiu. Sim, claro, também é uma boa questão. Né? Mas por isso, não sabemos a data da morte, não sabemos a data da vinda de Cristo, e é bom não sabermos. O que devemos fazer é estar preparados, tanto para uma coisa como para a outra. Não podemos também não podemos deixarmos viver a nossa vida como se não fôssemos morrer, porque também vamos deixar muitos estragos para aqueles que vão herdar as nossas coisas, ou para a nossa família. Devemos estar preparados para as situações que possam suceder na nossa vida. Por isso, temos que estar vigilantes também nessa questão. Mas vamos, porque o tempo corre. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade e falsa expectativa e os alarmes falsos. Amém? Então temos que ter cuidado com esse tipo de profecias. Terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Primeiro, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico, onde têm a mesma origem de palavra na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42:5 e mostrando toda a boa lealdade, Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então nós devemos de ser também fiéis, porque se Deus é fiel, Ele exige de nós também uma fidelidade perante Deus. E o que é fidelidade? É a nossa fé, na nossa fé de que Deus tem o controle e nossa fé nossa fé no compromisso que também temos com Deus. Não é? Nós todos gostamos de ter pessoas que são fiéis a nós, porque se uma pessoa é fiel, nós sabemos que podemos confiar nela e ela vai fazer as coisas da maneira como nós tínhamos combinado e não de outra maneira qualquer porque Ele deu na cabeça. Não é? E isso também Deus quer de nós, que nós sejamos fiéis para com Ele, como Ele é fiel para connosco. Ele é sincero connosco, Ele revela através da Sua palavra quais são as promessas para as nossas vidas, Ele revela através da Sua palavra onde nos mostra qual é o nosso chamado. E então nós também devemos ter essa fidelidade a Ele, porque Deus não muda, nós também não devemos estar sempre a mudar e a saltar de uma ideia para a outra, mas ser constantes também para com Ele. Amém? Segundo ponto, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande, que está em Lamentações 3:23, que diz: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não é? A palavra de Deus é nova a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Fidelidade nesta questão também referindo-se à questão da verdade. Não é? Então Deus é um Deus verdadeiro e as suas palavras são verdadeiras para conosco a cada momento. E expressa uma absoluta confiança cuja ideia é a firmeza, que está em Salmos 36:5, que diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens. Não? Então, Deus é misericordioso para conosco e é fiel até todos os confins, né? Todos os cantos. Deus é sempre fiel para conosco. Então também devemos perceber isso. Se Deus é fiel, eu tenho que ser fiel. Não faz sentido, né? Se nós somos imitadores de Cristo,
Cristo também foi fiel, Jesus foi fiel ao Pai e ensinou-nos a ser fiel ao Pai também. E devemos ter isso em mente. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Isso quer dizer, se Jesus veio à Terra, assim como estava prometido no Antigo Testamento, então Jesus também virá à Terra na segunda vinda, assim como está prometido no Antigo e no Novo Testamento, porque Deus continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua a ser um Deus fiel. Terceiro ponto, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do espírito da vida do crente, do espírito na vida do crente. Como nós podemos ler em Gálatas 5:22, que todos conhecem. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Okay? Então, através da vida de Jesus, através das parábolas, através de tudo aquilo que nós aprendemos, nós devemos ser fiéis e Deus nos deixou o seu Consolador, Deus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a ser fiéis. Porque nós, como seres humanos, gostamos que as pessoas sejam fiéis conosco, mas se não for para proveito próprio, nós também às vezes queremos ser infiéis aos outros, ou tornarmos-nos infiéis a propósito ou sem ser a propósito, não? Mas, de alguma forma, isso deve fazer sempre parte do nosso caráter como ser humano cristão, não? Por isso é que eu creio que os nossos patrões gostam de nós como crentes, não? Porque no geral nós não somos infiéis, nós somos leais, não? Para com a nossa empresa, nós somos justos, nós somos sinceros e é valores que muitos já não têm porque veem se não tiver um lucro próprio ser sincero, não? Se por exemplo tem que admitir uma falha, eles vão mentir. Mas nós, como crentes, nós vamos ser sinceros. Vamos dizer, chefe, eu estraguei a máquina porque não sabia trabalhar com ela ou porque fiz qualquer coisa mal. E isso, digamos, que dá-nos pontos, né? Podemos levar um sermão do patrão, porque não devíamos ter, talvez, mexido nas coisas sem pedir autorização ou sem saber como, mas essa sinceridade nos é vista bem. E então nós devemos de ter isso em mente, né? Porque o nosso testemunho não é só para com os crentes. É principalmente para aqueles que não são crentes, não é? Porque eles vão ver em nós algo que é diferente que vão desejar. Se nós nos comportarmos como os outros, ou ainda pior do que os outros, eles não vão desejar nada daquilo que nós temos. Não é? Ainda vão pensar, estes crentes são meio estranhos. Dizem uma coisa e fazem outra. Quarto ponto. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são privilégios ou prerrogativas, não é? Que está escrito que é privilégios de Deus. Então, quando nós lemos esse versículo, não pensamos no nosso tempos e estações, não pensamos na primavera, nem no outono, nem no verão, nem no inverno, mas vamos pensar que os tempos é aquilo que nós estamos a viver agora, não é? O cronos, o tempo humano, e o kairos, as estações, é o tempo de Deus. É a ocasião quando Deus vai agir na Terra, não é? E sabemos que na segunda vinda vai ser um grande impacto para a sociedade, porque de repente vão desaparecer pessoas deste mundo que ninguém vai saber o porquê. Alguns vão saber, aqueles que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra, esses vão perceber que alguma coisa está a acontecer e vão perceber que perderam a sua chance, não é? E espero que não estar naqueles, não é? Nós devemos lutar para não estar naqueles que vão ficar, mas vamos estar naqueles que vão ser arrebatados, não é? E então vamos esperar na estação de Deus, na ocasião em que Deus vai
vai nos arrebatar e será a segunda vinda de Cristo. Amém? Conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes, ou muitas vezes, sobre a sua vinda. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Amém? E assim terminamos a revista, o verdadeiro pentecostalismo. Ficamos isso em mente, né? É algo muito importante. É a nossa esperança, nós sabemos que um dia Jesus voltará. Mas não vamos ter isso como um privilégio dos cristãos, que é um privilégio, sim, mas vamos dividir esse privilégio para com os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas. Não vamos pensar, eu sou salvo e os outros façam o que quiserem. Claro que nós não vamos forçá-los, mas nunca devemos desistir de transmitir a palavra de Deus aos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas, não é? Porque eles também devem de ter acesso a esse privilégio que nós temos, de saber que um dia o Senhor nos vai buscar para Ele. Amém?